Eu queria convidar os irmãos já para a gente começar, né? O nosso estudo, nossa reflexão. Eu quero compartilhar com vocês Marcos, capítulo 2 de Marcos, do versículo 15 ao versículo de número 17. Marcos 2, 15 a 17. Amém? E assim então nos diz na palavra do Senhor. Naquela noite, Levi convidou os colegas cobradores de impostos e muitos outros pecadores para um jantar, junto com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que seguiam Jesus. Mas quando os mestres da lei viram Jesus comendo com os homens de má reputação e cobradores de impostos, perguntaram aos seus discípulos: come ele com cobradores de impostos e pecadores? Quando Jesus soube o que eles estavam falando, disse-lhes: os doentes é que precisam de médicos, e não os que gozam de saúde. Eu não vim chamar os justos, mas os pescadores. Amém? Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Vamos orar nesse momento, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa noite. Queremos que o Espírito Santo do Senhor, por meio da palavra lida nesse momento, e do estudo, da reflexão que faremos, que o Senhor fale conosco. Atinja o seu propósito nessa noite, ó Pai, tocando em cada coração que está conosco nesta hora, nos alimentando pela palavra de Deus, nos orientando pela palavra de Deus, nos ensinando, nos corrigindo pela palavra de Deus, de forma que nós tenhamos o conforto pelo Senhor nessa noite. Tenhamos a nossa alma alimentada, porque a Tua palavra traz paz, verdadeiramente, para o nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Queridos irmãos, para quem entrou aí depois da leitura bíblica, nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 2, Evangelho de Marcos, capítulo 2, dos versículos 15 a 17. Marcos 2, 15 a 17. Acabamos de ler o texto que fala da missão de Jesus, né? Por isso nós destacamos aqui na legenda da nossa live, nós destacamos, queridos, os doentes é que precisam de médicos. Os doentes é que precisam de médicos. Nós estamos vivendo esse tempo onde existe muitos doentes. Mais doentes necessitando de médicos ou de leito de hospital, de UTI, do que vaga existente nesses hospitais, nesses leitos. E nós estamos vendo isso há um ano já. Um ano onde estamos vivendo uma doença terrível que tem trazido muitos males, muitas tristezas para as famílias, não é verdade? E a gente sempre tem destacado o trabalho importante, incansável dos profissionais da saúde. Os profissionais da saúde têm sido, nesse um ano de pandemia, têm sido os profissionais dos mais importantes, se não os mais importantes, para a sociedade. E trabalhar na saúde
seja médico, seja enfermeiro, seja assistente de enfermagem, de enfermeiro, tem sido um grande desafio, porque as famílias ficam debilitadas, o doente fica debilitado. Então, para que o profissional da saúde possa exercer a sua função da melhor maneira possível, sem dúvida alguma eles os fazem, a gente percebe algumas características desses profissionais da saúde, como a empatia. É necessário ter empatia, é necessário se envolver, vamos dizer assim, com a situação, né, com o paciente. É necessário muito cuidado, porque cada procedimento é feito com muito cuidado. É preciso também, tem sido a experiência desses profissionais da saúde, queridos, tem sido também a experiência de trabalhar no limite. Eles estão trabalhando no limite. Então os profissionais da saúde, eles são a nossa família, a família do doente que está ali, porque estão ali na linha de frente, convivendo com o doente, cuidando do doente, demonstrando empatia com os doentes, trabalhando no limite. Então eles são muito importantes nesse processo, nessa guerra que nós estamos vivendo. Tanto para os que conseguem sobreviver à Covid e conseguem ter alta, quanto aqueles que infelizmente não conseguem, mas o apoio, a dedicação até o último instante deles é fundamental. Ou seja, o que Jesus disse, os doentes é que precisam de médicos, faz todo sentido nesse momento que nós estamos vivendo. Os doentes necessitam dos médicos. E aqui, quando eu falo médico, eu penso aqui, Jesus também na sua fala pensava dessa forma, seriam todos esses profissionais que estão envolvidos juntamente com a medicina, os profissionais da saúde, para cuidar do doente. Eles são verdadeiros heróis, têm sido verdadeiros heróis nesta batalha contra a Covid. Queridos, o texto que nós lemos, Marcos capítulo 2, Jesus estava em Cafarnaum, e ali em Cafarnaum muitas pessoas já estavam seguindo a Jesus. E por que as pessoas estavam seguindo a Jesus ali em Cafarnaum? Porque primeiro que as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus eram maravilhosos, tudo que Jesus falava era novo, era transformador, era impactante no coração dos ouvintes. Então Jesus estava ali em Cafarnaum, e quando ele chega em Cafarnaum, ele vai para uma casa, diz aqui no versículo 2, e a casa fica lotada, a casa fica cheia, porque as pessoas estavam querendo saber quem era esse Jesus. Porque ele era diferente, porque ele falava diferente, porque ele agia diferente. Então as pessoas iam atrás de Jesus e encheram essa casa. E ali então foi que aconteceu que as pessoas, um grupo de pessoas tiveram que descer um homem paralítico através de uma esteira, através do telhado, por meio do telhado. Desceram porque não tinha espaço para entrar com o paralítico. Desceram até Jesus, Jesus então cura esse paralítico. Mas o mais impactante nessa experiência aqui não foi a cura necessariamente. Mas o mais impactante aqui foi quando Jesus disse: os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. E quando Jesus fala isto, os judeus, os religiosos, os fariseus que estavam ali acompanhando, eles ficaram indignados e falaram que Jesus estava blasfemando. Que Jesus estava blasfemando. Então Jesus pergunta para ele: o que é mais fácil dizer para o paralítico? Levanta e anda, ou os seus pecados são perdoados? E ali então, ele já começa, nesse capítulo 2, a travar um conflito de posicionamento, de interpretação, um conflito de visão, de missão
com os líderes religiosos judeus. Eles já começaram a questionar Jesus, já começaram então a entrar em conflito com Jesus. Saindo daquela casa, Jesus foi outra vez para a beira da praia, e ali na beira da praia Jesus ensinava uma grande multidão que estava reunida ali. Novamente uma grande multidão querendo ouvir o Senhor Jesus a ensinar as suas poderosas palavras, sábias palavras do reino de Deus. E quando eles, ali na beira da praia, ele chama Levi, filho de Alfeu, que era um dos cobradores de impostos, ele chama Levi para segui-lo e ser um dos seus discípulos. E finalmente então chegamos no nosso texto. No versículo 15 fala aqui que naquela noite Levi convidou os colegas cobradores de impostos e muitos outros pecadores para um jantar junto com Jesus e seus discípulos, pois haviam muitos que seguiam Jesus. Então o que Levi fez? Ele, ao ser chamado para seguir a Jesus, e até então Jesus estava ensinando as multidões, né? Tanto na casa lá em Cafarnaum, como também na beira da praia. O que Levi fez? Levi fez uma reunião mais pessoal. E então ele chama os seus colegas publicanos, que são os cobradores de impostos, ele chama outros pecadores, chama Jesus e os seus discípulos. Esse é o cenário, sentado à mesa. Jesus, seus discípulos, os odiados publicanos e cobradores de impostos, eles eram odiados, eles eram criticados por serem publicanos, por serem cobradores de impostos, eram acusados de corrupção, e os pecadores. Esses pecadores seriam aquelas pessoas, para os judeus, que não cumpriam a lei, a Torá. Então eles eram pecadores. Jesus aceita o convite, vai para a casa de Levi, senta à mesa com os publicanos, com os pecadores, e também havia ali os escribas e fariseus, sentados ali, ou não sentados ali, mas o texto nos mostra que eles estavam observando, né, aquela cena. Ficaram ali então esta realidade, né? A realidade de Jesus sentando com os pecadores, comendo com os pecadores, com os publicanos, pessoas que eram odiadas, com má reputação, publicanos, pecadores, e por outro lado, à distância, estavam os escribas e fariseus. Os escribas, eles eram considerados doutores da lei, intérpretes da lei. Qual lei? Da Torá. Da Torá. O que é a Torá? São as leis do Velho Testamento, as leis de Moisés. Então os escribas, judeus, doutores, estudados, intérpretes da lei, e os fariseus. Os fariseus era também um grupo de pessoas que davam muito valor à Torá, conheciam bem a Torá, exigiam a prática da Torá de uma forma até que hipócrita. Né? Até que hipócrita, porque o que eles exigiam da prática da Torá, eles mesmos não conseguiam praticar. Mas eles faziam assim, eles eram conhecidos então como uma casta de religiosos intocáveis, os escribas, os fariseus, e do outro lado, os publicanos, os pecadores, e Jesus no meio dessa cena. No meio dessa cena. Quando esses religiosos, os publicanos, os escribas e fariseus, ficaram sabendo, esses mesmos homens, escribas e fariseus, lá na casa onde o paralítico foi descido pelo teto, e Jesus disse para ele, perdoados são os seus pecados, falou que essas palavras de Jesus eram blasfêmia, esses mesmos religiosos estavam ali, agora, reparando pelo fato de Jesus estar à mesa com pessoas de má reputação.
Então, para o conceito, para a mentalidade desses escribas e fariseus, ou seja, desses líderes religiosos judeus, era inconcebível, era incabível que, se Jesus fosse de fato o Cristo, ele pudesse estar sentado junto na mesa, comendo na mesa, bebendo junto com eles ali, dos pecadores e dos publicanos. Então, na ideia, no conceito dos escribas e fariseus, isso era inconcebível. Não se pode, não se faz isso. Isso é quebra da Torá, né? Isso mostrava na cabeça deles, dos escribas e fariseus, isso mostrava que Jesus não era o Messias, porque se ele o fosse, ele não estaria assentado junto com pecadores, com pessoas de má reputação. Então, de um lado, nós tínhamos aqui os pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos. Do outro lado, nós tínhamos os fariseus, os escribas, e no meio da cena nós tínhamos Jesus. E qual foi então a reação de Jesus, né, quando fica sabendo dos pensamentos dos escribas e fariseus? Ele responde aqui: os doentes é que precisam de médico, e não os que gozam de saúde. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Lá em Lucas, esse mesmo texto, essa mesma passagem vai dizer: mas os pecadores ao arrependimento. Veja que coisa linda que Jesus nos ensina aqui, queridos. Ele nos ensina a prioridade da sua missão. E nessa passagem aqui, Jesus faz essa menção, né? Eu acho que é tão contextualizada: os doentes precisam de médico, os saudáveis não. Isso é tão importante a gente analisar e refletir isso, porque vamos entender. Quando ele está falando doente, ele está falando de pecadores, de pessoas que ainda eram impuras, pessoas que ainda não haviam se arrependido. Vamos pensar desta maneira. Quando ele estava falando de pessoas saudáveis, ele estava sendo aqui crítico. Quando ele fala de justos e pecadores, ele estava sendo extremamente crítico à religiosidade, ao status quo da tradição religiosa. Ele estava sendo muito crítico, porque a análise do texto vai nos mostrar que quando ele fala que ele veio buscar os justos, ele não veio buscar os justos, mas os pecadores. Os justos aqui, ou os saudáveis, como ele usa aqui essa metáfora, eram exatamente esse grupo de religiosos que se achavam justos e que não se arrependiam de nada, e que se achavam justos, melhores do que os outros. Então eles julgavam os outros, eles apontavam o dedo para os outros, mas não olhavam para si mesmo. E esse tipo de pessoa, de fato, não são as pessoas que vão fazer parte da glória, do reino de Deus, com Jesus. Ou seja, religiosos que ficam apontando o dedo para pecadores, religiosos que ficam se achando que são mais puros, mais merecedores de algum benefício da parte de Deus. Esses religiosos não entenderam o Evangelho. Porque os escribas e os fariseus aqui não estavam entendendo ainda o Evangelho, como eles não entenderam em todo o ministério de Jesus. Porque eles se julgavam superiores, porque eles se julgavam melhores, porque eles não achavam nenhum defeito, nenhuma situação nas suas vidas que eles deveriam se arrepender. Então, quando Jesus fala de saudáveis e justos, ele está sendo crítico a essa casta religiosa por acharem que são justas, por acharem que são saudáveis. Mas na verdade elas estão
numa situação de infelicidade maior do que os pecadores, entre aspas, que eles estão aqui questionando e julgando a atitude de Jesus. Então, por um lado, Jesus critica esses justos e saudáveis. Do outro lado, ele fala que veio buscar os doentes, os pecadores. E aqui, meu querido, eu quero alertar você, dizer para você, que Jesus ama o pecador. Jesus ama qualquer pecador. E essa atitude de Jesus aqui nos ensina algumas coisas. Primeira coisa que essa atitude de Jesus nos ensina é a aproximação. Sobre a aproximação. Que nós precisamos estar próximo das pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Veja que Jesus ama qualquer pessoa. Se você olhar uma pessoa e dizer, essa pessoa é muito ruim, ela é miserável, ela é pecadora, essa pessoa é terrível. Se você olhar para alguém e disser isso, cuidado, porque essa pessoa é alvo da missão de Jesus. É alvo da missão de Jesus. Jesus veio justamente para trazer boas novas. Jesus veio exatamente para isso, para abrir os olhos dos que estão cegos. Ele veio para curar os doentes, ou seja, ele veio para salvar. Ele veio para transformar a vida da pessoa. E aqui então mostra a prioridade da missão de Jesus, que não é ficar perdendo tempo com um crente que não se arrepende. Não é ficar perdendo tempo com religiosos que só sabem apontar o dedo para as pessoas. Não é ficar perdendo tempo com religiosos que ficam presos à tradição e não saem daquilo, não muda daquilo, e não é capaz de olhar para o necessitado espiritualmente e ajudá-lo, levando o Evangelho de Jesus, porque ele não se aproxima de pecadores. Mas Jesus nos ensina que a importância da gente se aproximar. Ele senta na mesa, ele come junto. E é interessante, até pode ser até contraditório do momento que nós estamos vivendo, né? Porque a gente não pode se aproximar, a gente tem que se isolar, né? Se distanciar, né? E eu estou falando de aproximação aqui. Meus queridos, essa é uma palavra de alerta para nós. A gente pode estar muito próximo de alguém, não estando próximo fisicamente. Hoje, por exemplo, nós estamos próximos aqui, temos pessoas de várias cidades aqui, temos pessoas que estão a quilômetros de mim, mas nós estamos próximos. É como se eu estivesse aí na sala da sua casa, onde você está. Essa aproximação. Então Jesus nos ensina esse poder da aproximação. Ele estava junto. Ou seja, Jesus ama as pessoas. Não importam se as pessoas têm vícios, não importa se as pessoas tiveram uma vida torta por vários fatores, não importa se a pessoa ela tem uma lista de pecados. Você também tem, eu também tenho. Jesus ama as pessoas. E Ele quer se aproximar dessas pessoas. E a maneira como Jesus se aproxima dessas pessoas é através de nós, igreja, cristãos. Para que as pessoas que estão sofrendo sejam acolhidas. Para que as pessoas que estão sofrendo sejam recebidas sem discriminação, sem acusação, sem julgamento. Porque nós não podemos julgar ninguém. Na medida que nós julgamos os outros, nós somos julgados. Ou seja, se alguém pode tirar a pedra, atire, mas certamente ninguém pode tirar a pedra, porque todos nós temos pecados e erros. Não é pelo fato de a gente estar frequentando a igreja, estar dentro da igreja por anos e anos, ou começando agora, que a gente vai então achar que a gente pode julgar as pessoas pelas suas atitudes más. A gente pode, em vez disso, e é um grande desafio, que é o exemplo de Jesus, é se aproximar dessas pessoas
ser amiga dessas pessoas, com um objetivo, não de ser igual a elas, não de praticar as mesmas obras, mas ser amigo, se aproximar para mostrar o Cristo, o Jesus, que habita dentro de nós. Então a primeira lição aqui que Jesus nos mostra é sobre essa aproximação. A segunda é a compaixão. Ora, quando criticado aqui pelos escribas e fariseus, por estar sentado com os publicanos e pecadores, Jesus poderia se defender. Não, eu estou aqui, mas é porque eu fui convidado, senão ficava chato, eu não vim, então eu estou aqui mais por causa de Levi. Né? Não, nada disso. Primeiro que ele tinha acabado de chamar Levi para ser seu discípulo. E Levi era publicano, cobrador de impostos, odiado pelos judeus. Segundo, que ele não se desculpou em nada, pelo contrário, ele falou assim, não, realmente eu estou aqui porque esta é a missão. É eu estar no meio das pessoas. Porque as pessoas estão exaustas e aflitas como ovelhas sem pastor. E vocês, líderes religiosos, ele falando para os escribas e fariseus, e vocês, líderes religiosos, que deveriam cuidar dessas pessoas, de ser pastor na vida dessas pessoas, vocês não têm sido. Então elas estão perdidas, elas estão desesperadas porque elas estão como ovelhas sem pastor. Então eu tenho compaixão dessas pessoas. E eu digo para vocês, eu vim exatamente para trazer essas pessoas ao arrependimento. Então qual foi a obra de Jesus na vida dessas pessoas? Primeiro, ele manifestou a sua graça. Graça, que é o amor imerecido. Através da graça, ele gera no coração dessas pessoas consideradas pecadoras, desses publicanos, ele gera o arrependimento. Por isso ele fala, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ou seja, quando Jesus se aproxima, quando Jesus manifesta a sua compaixão, ele opera a sua graça. E através da graça, vai gerar na vida da pessoa o genuíno, o verdadeiro arrependimento. E com o arrependimento, aquela pessoa vai receber o perdão de todos os seus pecados. Ela pode ter sido a pior pessoa que você conheça, mas a aproximação de Jesus, a compaixão de Jesus, a graça de Jesus vai desencadear então o arrependimento, o perdão na vida daquela pessoa e finalmente uma nova vida. Uma nova vida. Esta é a missão de Jesus. Atrair para si os necessitados. Necessitados da graça. Necessitado do perdão. Sabe, queridos, quando a pessoa está vivendo longe de Deus, distante de Deus, ela não quer, ela não precisa receber pedrada. Ela precisa receber o Evangelho que fala desta compaixão, desta aproximação, dessa graça que está em Jesus. Quando a pessoa está desesperada, quando ela perdeu o rumo da sua vida, entrou por caminhos tortuosos, sejam eles crime, sejam drogas, seja qualquer outro caminho tortuoso, ela está desesperada, a sua alma está doente, o seu coração pode estar até empedrecido, endurecido, mas elas precisam dessa aproximação, dessa compaixão, dessa graça de Jesus. Então, meus queridos, eu quero aplicar isso para nós hoje. Nós precisamos aprender com Jesus nesse texto. Todas as pessoas que tentam se aproximar de nós, todas as pessoas aonde a gente pode estar perto, que a gente esteja. Mas qual o objetivo? Criar uma roda de escarnecedores? Não. Com o objetivo de
cumprir parte da missão, que é através da nossa compaixão, do nosso amor, do nosso respeito e principalmente através de Cristo, que age por meio de nós, os publicanos e pecadores da nossa geração também possam ter um encontro transformador com Jesus Cristo. Ame as pessoas, mesmo com os defeitos delas. Ame as pessoas que não conhecem a Deus. Elas precisam conhecer Jesus. Há os religiosos que acham santos, que se acham melhores, que não se arrependem de nada, que só sabem apontar no dedo. Não perca tempo com esse tipo de pessoa. Não perca tempo com esse tipo de pessoa. Se preocupe, sim, com aqueles que estão dentro da igreja ou fora da igreja. Porque você vai encontrar pessoas assim dentro da igreja e vai encontrar pessoas fora da igreja. Se preocupe com aquelas pessoas que estão aflitas, exaustas, estão clamando por uma mudança na sua vida. E essa mudança vem por meio da aproximação, da compaixão e da graça de Jesus, alcançando o seu coração, alcançando a sua vida. Que Deus, por esta palavra, nos ensine a olhar para as pessoas com mais cuidado, com mais amor. E antes da gente julgar, de condenar as pessoas de fora, que a gente ame essas pessoas, ore por essas pessoas e leve Jesus para essas pessoas. As pessoas estão aflitas, necessitadas. Vamos aprender com Jesus, como Ele abraça todos. E não vamos perder tempo com os religiosos que só sabem acusar, criticar e apontar o dedo. Mas vamos investir o nosso tempo com pessoas que, com um abraço virtual, com um toque de amor, com um toque de respeito, de compaixão da sua parte, essas pessoas serão impactadas por Jesus e pelo Espírito Santo, que habita dentro da sua vida, que habita no seu coração e que move as suas atitudes. Leve Jesus aos pecadores. Leve Jesus aos publicanos, cobradores de impostos. Leve Jesus aonde você estiver. É no nome dele que eu faço esta palavra. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, na tua presença nessa noite, quero te agradecer por esse exemplo de Jesus aqui, que mesmo diante de uma situação que causava espanto para os líderes religiosos, soube ensinar, através da sua vida, esse princípio tão importante, de que são os pecadores, que são os doentes, que precisam da graça e da misericórdia do Senhor. Nos ensine a ser assim também, nos dê esse mesmo olhar, nos dê esse mesmo sentimento, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.